Olá, nós somos alunos da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, do curso de Pedagogia, e estamos aqui para apresentar o nosso projeto Integrador 1, Educação pós-pandemia, a defasagem da escrita e leitura. O nosso grupo é o 14 e a turma 2. Os integrantes do grupo são Isabelle Cristina Souza Lemes, Ivone Araújo Rodrigues, José Maria Ferreira de Oliveira, Natália Messias da Silva, Priscila Resch, Rayana Gomes da Silva e Shirlene Cristina Gomes. O nosso orientador é o professor Rafael de Oliveira. O tema norteador foi construir um plano de aula a partir de um determinado contexto escolar. Bom, para dar início ao nosso projeto, primeiro fizemos a escolha da escola. Optamos pela Escola Estadual Caetano Miele e agendamos uma entrevista com a coordenadora da escola, a professora Isabel, que nos recebeu e nessa conversa nos explicou quais são os contextos presentes na escola. Diante dos contextos expostos pela coordenadora Isabel, o que mais nos chamou a atenção foi o fato dos alunos estarem chegando no 6º ano do Ensino Fundamental 2 com uma grande defasagem da escrita e leitura, ampliada pela pandemia de Covid-19, como acredita a professora Isabel. Uma vez em que esses alunos cursaram séries cruciais para o desenvolvimento de tais habilidades de forma remota. Como sabemos, em janeiro de 2020 foi confirmado pelas autoridades chinesas um novo tipo de coronavírus. Após isso, em março do mesmo ano, a Covid-19 é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma pandemia. Com isso, várias atividades presenciais foram suspensas em todo o mundo, principalmente a ida à escola. E devido ao crescente número de casos e fatalidades causados pela Covid-19, o retorno das atividades presenciais foi se tornando cada vez mais distante, e então houve a implantação do ensino remoto, o qual pode-se concluir através de pesquisas, inviabilizou um ensino-aprendizagem de qualidade, por diversos motivos, como a incapacitação de professores, falta de motivação dos alunos, fatores socioeconômicos, entre outros. Conforme dito anteriormente, em entrevista com a coordenadora Isabel, ela expôs a preocupação a respeito da defasagem da escrita e leitura dos alunos do 6º ano. E segundo uma pesquisa divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, em setembro de 2022, baseada nos dados fornecidos pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, o percentual de crianças com dificuldades para ler e escrever dobrou durante a pandemia de Covid-19, passando de 15,5% em 2019 para 33,8% no ano de 2021. Além disso, uma nota técnica emitida pelo Todos pela Educação, baseada nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2012 a 2021, demonstra os efeitos negativos da pandemia de Covid-19 sobre a educação pública no Brasil. Alguns dados apontados são que entre 2019 e 2021 ocorreu um aumento de 66,3% no número de crianças de 6 e 7 anos de idade que não sabiam ler e escrever segundo seus responsáveis. Esse número subiu de 1,4 milhões em 2019 para 2,4 milhões em 2021. Sabemos que as habilidades de ler e escrever são de suma importância para a formação do ser humano. Sendo assim, pesquisamos autores que nos falam sobre isso, sobre a importância da alfabetização, sobre a importância da leitura e escrita. Conforme a professora Magda Soares, o conceito de alfabetização pode ser definido como o processo de aquisição e apropriação do sistema da escrita alfabético-ortográfico, que, segundo ela, necessita se desenvolver em um cenário de letramento, ou seja, com envolvimento em numerosos momentos de leitura e de escrita, que possibilita o avanço da capacidade de utilização da leitura e da escrita nas trocas sociais. Com base no que foi exposto pela Isabel e após a escolha do tema, levantamos hipóteses sobre possíveis soluções para o problema. E diante delas, acreditamos que o reforço escolar no horário oposto às aulas regulares, com foco na leitura e escrita, seria uma possibilidade viável. E através de um questionário, buscamos também a opinião da comunidade externa acerca de qual seria a melhor solução para o contexto escolar estudado no nosso projeto. Como podemos ver, a implementação de aulas de reforço no contraturno escolar com ênfase em alfabetização foi uma solução bem acatada pela comunidade. Com isso, elaboramos um plano de aula com atividades para serem aplicadas para os alunos do 6º ano em um possível reforço. Pensando em literatura atual, acreditamos que o livro Ventos e Unicórnios é uma boa opção.
A atividade proposta seria a leitura compartilhada do livro em sala de aula, a fim de desenvolver a leitura, o senso crítico, a criatividade, a interatividade e promover debate entre os alunos sobre a problemática do livro. Seguindo o plano de aula, será proposta uma oficina de escrita criativa, onde os alunos poderão sortear o gênero textual, o interlocutor e elementos obrigatórios na história. Além disso, serão desenvolvidas as habilidades de leitura e escrita a partir da compreensão da estrutura de poemas e músicas, como, por exemplo, o que são versos, estrofes e rimas. Para reforçar a apropriação da escrita e suas diferentes grafias, serão propostas atividades de reescrita, bem como atividades para identificar as diferentes grafias. Infelizmente, por alguns imprevistos, não conseguimos aplicar nosso plano de aula. Porém, fizemos um questionário autoavaliativo de desempenho acadêmico com 57 alunos matriculados no 6º ano da Escola Caetano Miele. Chamamos a atenção para alguns resultados. Como vocês podem ver, a maioria dos alunos responderam que sabem ler e escrever. Também afirmaram que sabem escrever em letra cursiva, uma das principais queixas da coordenadora em relação às habilidades dos alunos. Mas mesmo com essas respostas positivas, foi possível notar durante a aplicação dos questionários as dificuldades para entender as perguntas por parte dos alunos. Além disso, alguns alunos que afirmaram que sabem escrever com a letra cursiva colocaram o nome em letra de forma. Outro dado importante é que existe um grande percentual de alunos que não faz ou pouco faz uso da leitura fora do ambiente escolar. Também consultamos os alunos acerca das possíveis soluções para a defasagem, e a maioria acredita no reforço no contraturno, bem como manifestaram interesse em participar do reforço. Entender os impactos da pandemia de Covid-19 na educação é de imensa relevância para a comunidade escolar, pois a partir dessa compreensão será possível mitigar as consequências impostas pela pandemia. Como não aplicamos o plano de aula, o enviamos para uma professora da Escola Caetano, e a mesma nos retornou dizendo que o plano está de acordo com os objetivos desejados. Muito obrigada para você que assistiu até agora e até a próxima!